Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que está diante de todos, mas que muita gente ainda não entendeu. A nova humanidade. Ela já chegou. Está nas crianças que não se encaixam nos padrões. Está nos jovens que parecem viver em outro mundo. Está em adultos que sempre se sentiram diferentes. A ciência deu um nome para isso: neurodivergência. Esse termo é usado para descrever pessoas cujo funcionamento mental e emocional foge dos padrões considerados típicos. Isso inclui, por exemplo, os autistas, os que têm TDAH, dislexia e outras formas diferentes de percepção e processamento da realidade. Mas o que poucos sabem é que muitos deles são almas especiais. Esses seres não estão com falhas, como muitos ainda pensam. Na verdade, estão estruturados de outra forma, porque vieram com outro propósito. São diferentes por dentro, e por isso o corpo e a mente funcionam de um jeito diferente também. Mas antes de seguir, é importante explicar melhor quem foram os responsáveis pela criação da humanidade. Muitos já ouviram falar dos Anunnaki. Esse nome ficou conhecido como sendo de seres vindos de outro planeta, que, segundo antigas tradições, teriam influenciado o surgimento da civilização na Terra. Mas existe algo que poucos sabem. Os Anunnaki não criaram o ser humano. Eles próprios também foram criados. Quem iniciou o projeto da humanidade foram seres ainda mais antigos e elevados, chamados Elohim. Os Elohim são consciências muito próximas da fonte criadora, ou como todos conhecem como Deus. Eles são como extensões vivas da vontade divina, e é por meio deles que o Criador age nos mundos mais densos, como a Terra. Enquanto a fonte é pura consciência e não atua diretamente, os Elohim foram os responsáveis por manifestar o plano original da vida neste planeta. Foram eles que criaram os primeiros corpos humanos e que estabeleceram os códigos da alma e do espírito nesta dimensão. Os Anunnaki, uma raça poderosa originada do planeta Marduk, que a maioria aqui chama Nibiru, foram criados pelos próprios Elohim. Ou seja, assim como os humanos, os Anunnaki também são fruto da mesma fonte. Entender isso é essencial, porque muitos acreditam que o ser humano foi criado pelos Anunnaki apenas para servir como escravo. Mas isso é uma distorção. A humanidade foi criada com perfeição, com dons e com propósito. A ideia do ser escravo veio depois, a partir de interferências que não faziam parte do plano original. Alguns estudiosos, ao analisarem textos antigos, especialmente os registros hebraicos, acabaram associando o termo Elohim aos próprios Anunnaki. Isso gerou bastante confusão, porque embora existam conexões entre eles, Elohim e Anunnaki não são a mesma coisa. Os Elohim são seres de altíssima vibração, muito próximos da fonte criadora. São eles que executam a vontade divina nos planos materiais. Já os Anunnaki são uma raça criada posteriormente, como parte de um projeto maior, e também estão ligados à história da Terra, mas não são os criadores da humanidade, embora tenham participado. Na verdade, como citei anteriormente, os próprios Anunnaki foram criados pelos Elohim. E o motivo de algumas linhagens de Marduk, Nibiru, especialmente a realeza, serem chamadas de Elohim é porque descendem diretamente dessa linhagem criadora. A chamada raça Anu, por exemplo, é uma linhagem real que carrega o sangue dos Elohim em sua estrutura genética e espiritual. É por isso que muitos da linhagem de Marduk também são tratados como Elohim, porque são descendentes diretos dessa raça ancestral. Inclusive, o nome Anu não é exatamente um nome próprio. Ele representa essa linhagem específica, a raça Anu, da qual esse ser é o soberano. Por isso passou a ser chamado de Rei Anu. Esse entendimento ajuda a desfazer algumas distorções que foram sendo repetidas com o tempo.
Além disso, existe outra confusão comum: os nomes Anunnaki e Igigi. Na Terra, os chamados deuses maiores da antiga Mesopotâmia ficaram conhecidos como Anunnaki, enquanto os outros foram chamados deuses menores. Alguns estudiosos afirmaram que os Anunnaki eram a realeza de Nibiru, e os demais seriam o povo comum. Mas a verdade é que os nomes foram trocados. O correto seria chamar de Elohim os geneticistas e criadores ligados à realeza original de Nibiru, e os que foram chamados de deuses menores, os operários, os técnicos, o povo comum, são, na realidade, os que deveriam ter sido chamados de Anunnaki. Essa inversão nos nomes será explicada com mais profundidade em uma mensagem futura. Por agora, o mais importante é compreender que a humanidade foi criada pelos Elohim e que as principais distorções que marcaram o ser humano vieram depois, com as interferências dos verdadeiros Anunnaki e de outras raças que romperam com o plano original. O ser humano foi criado perfeito, com dons, habilidades, sensibilidade e conexão direta com a fonte criadora. Mas ao longo do tempo, essas outras raças, incluindo os Anunnaki, que agora sabemos não serem os mesmos Elohim, começaram a realizar implantes, alterações genéticas, inserções de traços emocionais de controle, manipulações vibracionais e interferências psíquicas. Tudo isso foi enfraquecendo a essência humana, bloqueando capacidades, desconectando consciências. Mas a missão Terra nunca cessou. Ela seguiu, silenciosa, atravessando os séculos e as eras. Se por um lado as forças escuras tentaram, de todas as formas, atrapalhar os planos do Criador, por outro, a luz também nunca se deixou vencer. Mesmo em minoria, e com muitas dificuldades, os trabalhadores da luz continuaram sua missão. E não estavam sozinhos. Contaram com o suporte constante dos Elohim primordiais, especialmente os de Sírios, que sustentaram o plano original com firmeza e amor, e os que hoje são chamados de neurodivergentes são, na verdade, o resultado final dessa missão. O que está acontecendo agora é a transição planetária. Um ciclo está se encerrando, e a Terra, que antes foi conhecida como Tiamat, está se preparando para retornar à sua condição original, a vibração da quinta dimensão. Esses que hoje são diagnosticados com autismo, por exemplo, muitas vezes carregam um espírito forte demais para o corpo que têm. Por isso não conseguem se adaptar com facilidade à realidade da Terra. Não é um defeito, é uma característica, mas é importante dizer: nem toda neurodivergência tem origem espiritual. Existem variações dentro desse espectro, e muitos casos estão ligados apenas ao funcionamento cerebral natural de cada ser. Mas os autistas espirituais, especialmente os do nível 1, os que alguns ainda chamam de Asperger, esses sim vieram com missão clara e são diferentes por dentro. Eles sentem mais, percebem mais, enxergam onde ninguém está olhando. Desde pequenos demonstram uma sensibilidade incomum ao ambiente, aos sons, às emoções, e carregam dons que a ciência ainda não consegue explicar. Muitos têm contato com outras dimensões, outros falam de coisas que nunca aprenderam, desenham símbolos desconhecidos, percebem presenças invisíveis. Eles sabem quando alguém está triste mesmo sorrindo, e frequentemente se retraem não por medo, mas porque estão sobrecarregados por tudo o que absorvem. Muitos são híbridos, outros são voluntários. E há os que estão encarnando aqui pela primeira vez. Os que antes eram chamados de Asperger, hoje autistas nível 1, geralmente são almas em missão. Têm inteligência acima da média, sensibilidade extrema, percebem coisas que outros não percebem,
são introspectivos, não gostam de multidões, mas têm uma espiritualidade natural que só precisa de um ambiente saudável para florescer. Eles sentem que não pertencem a esse mundo, e isso machuca. Quando não recebem apoio, podem cair em depressão, ansiedade e até perderem a vontade de viver. Muitos passam por isso em silêncio, e infelizmente, alguns não resistem. É importante entender que nem todos os autistas estão aqui pela mesma razão. Alguns estão em missão, outros enfrentam isso como uma prova, e há os que estão em processo de expiação. Em alguns casos, acontece algo ainda mais profundo. O espírito original não consegue mais permanecer no corpo e é substituído por uma consciência mais elevada. Isso é mais comum do que parece, especialmente entre os que têm traços leves, mas profundos. Há também aqueles que já estão em posição de destaque no mundo, mesmo que poucos saibam quem eles realmente são. Seres com mente acelerada, olhar diferente e uma missão grande, mesmo sem consciência total disso. E muitos deles, inclusive, sabem exatamente quem são. Com certeza, vocês conseguem imaginar alguns nomes aqui. E estão certos. Alguns desses seres já despertaram, já entenderam sua origem e sabem que fazem parte de algo muito maior. Outros ainda caminham em silêncio, mas seguem sendo guiados. Eles sabem que são diferentes, e são, porque vieram para abrir caminhos que a maioria ainda não enxerga. Mas por que muitos se isolam? Por que não falam com facilidade? É porque esse mundo é barulhento demais para quem veio de dimensões mais sutis. A vibração da Terra ainda é confusa, pesada, cheia de ruído emocional. Muitos autistas se recolhem não por rejeição, mas por proteção. Eles se protegem do excesso de estímulo, da energia dos outros, das palavras que ferem. E fazem isso instintivamente, pois sentem o que nós não conseguimos perceber. Eles não estão aqui para se moldar ao mundo antigo. Estão aqui para mostrar como o novo mundo será. A nova Terra será habitada por seres mais intuitivos, sensíveis, conectados com o sentir e não apenas com o pensar. Seres que não mentem, que não manipulam, que não fingem amar. E é exatamente isso que os autistas espirituais nos mostram. Eles são o modelo do ser humano da quinta dimensão. E agora eu quero ir além. Quero falar das famílias. Pais e mães que convivem com filhos autistas também fazem parte da missão. Na verdade, fazem parte da mesma jornada. Nada disso é por acaso. Nenhuma alma nasce onde não deveria nascer. Toda família que traz um ser neurodivergente carrega um propósito junto com ele. Às vezes como sustentação, às vezes como aprendizado, às vezes como cura. E muitas vezes, tudo isso ao mesmo tempo. O amor que um autista sente é tão puro, tão limpo, tão essencial, que nossa mente ainda limitada tem dificuldade de compreender. Eles sentem com a alma, amam com o ser inteiro e não sabem fingir. Por isso sofrem tanto quando não são acolhidos e por isso nos ensinam tanto, mesmo sem dizer nada. Esse amor puro é a lembrança de quem realmente somos, porque no fundo todos nós já fomos assim um dia. A diferença é que nos esquecemos, nos adaptamos demais ao mundo e desaprendemos a essência do sentimento. Os autistas, especialmente os mais sensíveis, vieram para nos lembrar disso, para nos mostrar o que é o amor em estado bruto, sem máscaras, sem jogos, sem interesses. E se você é pai, mãe ou parente de um ser assim, saiba, você também foi escolhido. Tudo foi combinado antes. Tudo foi programado com amor e consciência pelo seu ser verdadeiro. Apenas não lembramos ainda. Essas almas não estão perdidas. Elas são guias. São sinais vivos de que a nova Terra já começou a despertar.
Muitos deles estão dentro das nossas casas e não precisam ser consertados, precisam ser compreendidos. Eles não falham porque não se adaptam. O mundo é que ainda não aprendeu a lidar com essa nova frequência. Essa geração é parte da virada. É a semente do que vem depois. Eles não são o fim, são o recomeço. Eu sou Ninurta e aqui me despeço, queridos irmãos. Até a próxima mensagem.